Você já se sentiu injustiçado? Sabe aquela sensação de que o mundo não é como contam nos contos de fadas? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em um anime que te fará questionar tudo o que você acredita sobre justiça e heroísmo. Akame ga Kill. E antes de começarmos essa jornada sombria e emocionante, já deixa aquele like maroto para fortalecer o canal e mostrar que você também curte animes que te fazem pensar fora da caixinha. Se inscreva, ative o sininho, porque hoje a Death Note vai parecer conto de fadas perto do que vamos te mostrar. Akame ga Kill te joga em um império corrompido até a medula, onde a nobreza vive no luxo enquanto o povo definha na miséria. Nosso protagonista, Tatsumi, um jovem espadachim do interior, parte para a capital em busca de dinheiro para salvar sua vila da fome. Mas, como você já deve imaginar, a realidade que ele encontra é muito mais cruel do que ele jamais poderia ter imaginado. Ele logo descobre que a capital é um ninho de víboras e que a corrupção se infiltrou em todos os níveis do poder. E é aí que a história começa a ficar realmente interessante e dolorosa. Tatsumi, um jovem do campo com o sonho de salvar sua vila da pobreza, chega à capital imperial acompanhado de seus amigos Saiyu e Ieyasu. Mas a fantasia de um lugar próspero e cheio de oportunidades logo se desfaz. Tatsumi é enganado e roubado, percebendo a corrupção que assola a capital. Seus amigos, em busca de ajuda, desaparecem misteriosamente. A dor da perda e a desilusão o atingem em cheio. É nesse momento de vulnerabilidade que Tatsumi é acolhido por uma família nobre. Aparentemente generosos, eles o convidam para jantar e oferecem abrigo. Contudo, a noite toma um rumo sombrio e inesperado. A mansão é invadida por um grupo de assassinos conhecido como Night Raid. Em meio ao caos, Tatsumi descobre a verdade por trás da fachada da nobreza. Eles são sádicos torturadores, responsáveis pelo desaparecimento e morte brutal de seus amigos. A realidade chocante confronta Tatsumi com a brutalidade do Império e a necessidade de lutar contra a injustiça. A Night Raid, liderada pela implacável Akame, revela-se um grupo revolucionário que busca derrubar o governo corrupto. Eles oferecem a Tatsumi a chance de se juntar à sua causa. Agora, ele precisa tomar uma decisão crucial: abraçar a luta e vingar seus amigos, ou permanecer na ignorância e aceitar a opressão. O peso da escolha recai sobre seus ombros, definindo o início de sua jornada como um assassino revolucionário. Tatsumi, junto a Ieyasu e Saiyu, sonham em ganhar dinheiro na capital para salvar sua vila da pobreza. Mas a metrópole é uma teia de corrupção e crueldade. Logo de cara, Tatsumi é separado de seus amigos e enganado por uma mulher rica, perdendo todo o seu dinheiro. Desesperado, ele é acolhido por uma família aristocrata aparentemente bondosa. A reviravolta vem à noite, quando o grupo de assassinos Night Raid ataca a mansão. Liderados pela misteriosa Akame, eles revelam a verdade sombria. A família aristocrata torturava e matava aldeões para seu prazer sádico. Ieyasu e Saiyu foram vítimas dessa crueldade, morrendo em sofrimento inimaginável. A dor e a fúria consomem Tatsumi, que se junta ao Night Raid para lutar contra o império corrupto. Ele precisa se tornar forte, não só para vingar seus amigos, mas para proteger os inocentes que sofrem sob o jugo de um governo tirano. A partir desse momento, a vida de Tatsumi muda para sempre. De um garoto do interior com sonhos de grandeza, ele se torna um assassino, um combatente da liberdade em uma guerra sangrenta. Ele precisa aprender a dominar sua fúria, a confiar em seus novos companheiros e a lutar por um futuro onde a justiça prevaleça, mesmo que isso signifique sujar suas mãos de sangue. O caminho que ele escolheu é brutal e implacável, mas a esperança de um amanhã melhor o mantém firme. Mas a moral da história começa a ruir quando a Night Raid se vê forçada a sujar as mãos cada vez mais. Assassinatos se tornam rotina e a linha entre justiça e vingança se esvai. Tatsumi, o protagonista idealista, é confrontado com a brutalidade do mundo real e precisa tomar decisões difíceis, questionando se os fins justificam os meios. A cada missão, a Night Raid se afasta mais da imagem de heróis e se aproxima de um grupo de assassinos implacáveis, dispostos a tudo para derrubar o governo corrupto. E é aí que a coisa fica feia. A capital, percebendo a ameaça representada pela Night Raid, contra-ataca com ainda mais violência. Novos inimigos surgem, cada um mais poderoso e sádico que o anterior. Os Jaegers, um grupo de elite liderado pelo carismático general Esdeath, são enviados para exterminar a Night Raid. Os combates se tornam brutais e sangrentos, com perdas de ambos os lados. A agitação aumenta quando começamos a nos importar com os personagens. Eles não são apenas figuras genéricas de um anime de ação. Eles têm sonhos, medos e relacionamentos complexos. E é justamente por isso que dói tanto quando eles começam a cair. A cada morte sentimos o peso da guerra e a fragilidade da vida. Akame ga Kill.
Não tem medo de matar seus personagens favoritos, e isso nos mantém constantemente apreensivos, sem saber quem será o próximo a partir. Tatsumi, agora mais forte e experiente, começa a questionar os métodos da Night Raid. Ele entende a necessidade de eliminar a corrupção, mas se pergunta se a violência implacável é realmente o único caminho. Essa dúvida se intensifica ao conhecer pessoas inocentes que sofrem as consequências da guerra contra o Império, seja por fogo cruzado ou pelas ações extremas de alguns membros da Night Raid. A dualidade entre a justiça e os meios para alcançá-la se torna um fardo pesado para o jovem espadachim. Enquanto isso, Esdeath, cada vez mais obcecada por Tatsumi, demonstra sua crueldade em larga escala. Ela não hesita em sacrificar seus próprios subordinados para alcançar seus objetivos, solidificando sua imagem como uma líder implacável e uma força imparável. A diferença gritante entre os ideais de Tatsumi e a brutalidade de Esdeath cria um conflito interno ainda maior, forçando-o a confrontar a realidade sombria do mundo em que vive. A guerra civil se intensifica, com ambos os lados sofrendo perdas significativas. Membros da Night Raid são mortos em combate, e Tatsumi é forçado a testemunhar a morte de companheiros próximos, aprofundando seu trauma e alimentando seu desejo de encontrar uma maneira de acabar com o ciclo de violência de uma vez por todas. A cada batalha, a linha entre o bem e o mal se torna mais tênue, e Tatsumi se vê cada vez mais perdido em um mar de sangue e desespero. Tatsumi, agora um membro da Night Raid cada vez mais experiente, começa a sentir o peso das decisões que tomou. A cada missão, a linha entre o certo e o errado se torna mais tênue. Ele presencia a corrupção em níveis que jamais imaginaria, vendo inocentes sofrerem nas mãos de nobres sádicos e funcionários públicos corruptos. A revolta que o impulsionava se mistura com um crescente ceticismo. Será que derrubar o Império realmente trará a paz? Ou apenas substituirá um grupo de tiranos por outro? Enquanto isso, Esdeath continua a ser uma força imparável. Sua sede por batalha e sua lealdade cega ao Império a tornam uma adversária formidável. Ela reúne um novo grupo de guerreiros, os Jaegers, para combater a Night Raid. Entre eles, antigos conhecidos e novas ameaças, cada um com suas próprias teigos e habilidades únicas. A Night Raid se vê em desvantagem, enfrentando o poderio militar do Império e as habilidades sobrenaturais dos Jaegers. As batalhas se tornam mais frequentes e brutais, com perdas em ambos os lados. A tensão aumenta dentro da Night Raid. A liderança de Najenda é questionada, e as diferentes opiniões sobre como conduzir a revolução começam a gerar conflitos internos. Tatsumi se vê dividido entre sua lealdade ao grupo e suas dúvidas crescentes. Ele precisa encontrar uma maneira de superar suas inseguranças e se tornar um líder, não apenas um soldado. Mas o tempo está correndo, e o Império está se aproximando. A batalha final se aproxima, e o destino da Night Raid e do Império está prestes a ser decidido. Enquanto Night Raid se prepara para o inevitável confronto com o Império, a tensão na capital atinge níveis insuportáveis. A corrupção está tão enraizada que mesmo os cidadãos mais leais começam a questionar a legitimidade do governo. Esdeath, cada vez mais obcecada por Tatsumi, se torna ainda mais implacável em sua busca por eliminar qualquer ameaça ao Império, sem perceber que ela mesma se torna uma das maiores. A próxima fase da luta de Night Raid envolve a infiltração em territórios controlados pelo Império, em busca de aliados e informações valiosas. Cada missão é um campo minado, onde um passo em falso pode significar a morte. A camaradagem entre os membros da equipe é testada ao limite, e a pressão para entregar resultados é esmagadora. Enquanto isso, Tatsumi continua seu treinamento com Mine, aprimorando suas habilidades e aprendendo a controlar o Incúrsio. A cada dia que passa, ele se torna mais forte, mas também mais consciente do peso de suas responsabilidades. Ele sabe que o futuro da Night Raid e a esperança de uma nação oprimida repousam sobre seus ombros. A narrativa mergulha nas nuances do conflito moral, explorando a linha tênue entre justiça e vingança. Cada membro do Night Raid carrega consigo um passado sombrio e uma motivação pessoal para lutar contra o Império. Mas será que a busca por liberdade justifica todos os meios? E qual o preço a ser pago por um ideal? As respostas para essas perguntas ecoam nas ações de cada personagem, moldando o trágico desfecho que se aproxima. Com a Esdeath fora do caminho, a Night Raid se prepara para o confronto final contra o Imperador e o primeiro-ministro Honest. Mas a batalha não seria fácil. Honest, um mestre da manipulação e corrupção, ainda tinha muitos truques na manga e um exército leal disposto a lutar até a morte por ele.
Tatsumi, impulsionado pela morte de seus companheiros e pela crescente necessidade de proteger o povo, decide se fundir completamente com o Incúrcio. Ele sabia que era um risco enorme, mas era a única maneira de ter o poder necessário para enfrentar o Imperador, que agora pilotava uma Teigu colossal, uma arma de guerra imparável. A batalha final se torna um confronto épico entre Tatsumi e o Imperador, com o destino do Império em jogo. A Night Raid luta bravamente contra as forças leais ao Imperador e Honest, abrindo caminho para Tatsumi alcançar seu objetivo. A cada golpe, a cada sacrifício, a Night Raid se aproxima de seu objetivo final: derrubar o governo corrupto e trazer justiça ao Império. Mas a vitória teria um preço alto, e nem todos sobreviveriam para ver o novo mundo que estavam lutando para criar. A tensão aumenta a cada segundo, com a batalha se tornando mais intensa e brutal. O destino de todos está nas mãos de Tatsumi e sua determinação inabalável. A tensão atinge níveis estratosféricos. Night Raid, agora reduzida a um punhado de membros, sabe que sua hora de confrontar o Imperador e Honest chegou. Akame, mais determinada do que nunca, carrega consigo o peso de todas as perdas, a promessa feita a Tatsumi e a responsabilidade de livrar o reino da tirania. Enquanto isso, Esdeath, consumida pela dor e pela obsessão por Tatsumi, demonstra uma crueldade ainda maior. Seu exército, enfraquecido, mas ainda leal, está pronto para o sacrifício final. Ela não se importa mais com a vitória, apenas com a chance de reencontrar Tatsumi, mesmo que seja no campo de batalha. A ironia é que ela mesma está se tornando o monstro que jurou combater. O confronto final se aproxima, e a capital, antes um símbolo de opulência, se transforma em um campo de batalha. O Imperador, manipulado por Honest, se revela uma marionete nas mãos do corrupto ministro. O garoto, outrora ingênuo, personifica a fraqueza e a cegueira de um sistema podre. A verdadeira batalha não é apenas contra o Império, mas contra a própria corrupção que o corrói. Akame e seus companheiros, carregando as esperanças de um povo oprimido, se preparam para o confronto final. A batalha decisiva definirá o futuro do reino e o legado de Night Raid. A justiça será vingada, mas a que custo? O sacrifício será inevitável, e as cicatrizes da guerra permanecerão para sempre. A situação escala quando Esdeath decide usar seu trunfo final, Mahapadma. Essa técnica congela o tempo e o espaço, exceto para ela mesma. É uma demonstração de poder absurda, que coloca todos em desvantagem. Tatsumi, que estava cada vez mais conectado a Incúrcio, enfrenta um dilema cruel. Para derrotar Esdeath, ele precisa se fundir completamente com a armadura, uma ação que o transformará permanentemente em dragão, selando seu destino. A decisão é angustiante, mas Tatsumi não hesita. Ele sabe que o futuro do Império e de seus amigos dependem dele. A transformação é dolorosa e irreversível, mas ele emerge como um guerreiro ainda mais poderoso, capaz de lutar de igual para igual com Esdeath. O confronto final é épico, com ambos os guerreiros liberando todo o seu poder em uma batalha que abala o próprio campo de batalha. Enquanto lutam, flashbacks mostram os momentos cruciais de suas vidas, revelando suas motivações e o que os impulsiona. Vemos a Esdeath de seu passado, uma jovem obcecada por força e poder, e o Tatsumi, que sempre quis proteger seus amigos. No clímax da batalha, Tatsumi consegue ferir Esdeath, mas ela também o atinge com um golpe devastador. Ambos estão à beira da morte. Mas Esdeath, em seus momentos finais, usa seus poderes para se manter ao lado de seu amado Tatsumi. Eles compartilham um último momento juntos antes de desaparecerem, um final agridoce que ressalta a complexidade de suas personagens. Night Raid, cada vez mais encurralada, percebe que a batalha final se aproxima. A capital imperial, antes vista como um símbolo de poder e prosperidade, agora se revela como um ninho de corrupção e desespero. O imperador, manipulado pelo primeiro-ministro Honest, é apenas um fantoche em um jogo de poder muito maior. Tatsumi, determinado a proteger seus amigos e lutar por um futuro melhor, se dedica a dominar Incúrcio, sua poderosa arma imperial. Enquanto isso, Esdeath, a general mais forte do Império, continua a ser uma força implacável. Sua lealdade ao Império, embora questionável, permanece inabalável. Ela se prepara para enfrentar Night Raid, sabendo que este será o confronto decisivo. A relação entre Tatsumi e Esdeath se torna ainda mais complexa, com momentos de admiração e respeito mútuo, misturados à inevitabilidade do combate. As batalhas se intensificam, e cada membro de Night Raid é forçado a lutar no limite de suas capacidades. Mine, com seu Pumpkin, enfrenta inimigos cada vez mais poderosos, enquanto Lubbock, com sua Cross-Tail, usa suas habilidades estratégicas para proteger seus companheiros. Akame, com sua Murasame, continua a ser a assassina silenciosa e mortal, eliminando seus alvos com precisão implacável. Cada vitória vem com um preço alto,
e as perdas começam a pesar sobre o grupo. A esperança começa a diminuir, mas a determinação de lutar por um mundo melhor permanece inabalável. A morte de Chelsea e Susanoo abalou profundamente o grupo. A garota, que era uma mestre em disfarces e táticas furtivas, foi pega de surpresa por Kuromi e seus fantoches. Sua morte foi brutal e serviu como um choque de realidade para a Night Raid. Ninguém estava a salvo, nem mesmo os mais habilidosos. Susanoo, o Teigu humanoide leal à Najenda, se sacrificou para proteger seus companheiros, demonstrando uma devoção inabalável e poder imenso. A perda desses dois membros deixou um buraco no coração da equipe e aumentou a determinação de vingança. Tatsumi, em particular, sentiu o peso dessas mortes. Ele via Chelsea como uma amiga e admirava a força de Susanoo. A dor o impulsionou a treinar ainda mais e a dominar o incúrsio, buscando se tornar forte o suficiente para proteger aqueles que restavam. Ele sabia que a guerra contra o Império estava se intensificando e que cada um deles precisava estar preparado para dar tudo de si. Enquanto isso, Esdith continuava a ser uma força imparável. Sua sede por batalha e lealdade ao Império a tornavam uma adversária formidável. Ela via em Tatsumi um potencial rival e demonstrava um interesse obsessivo por ele, o que criava um conflito interno no jovem guerreiro. Ele sabia que precisava derrotá-la para libertar o povo do Império, mas a força avassaladora da general tornava essa tarefa quase impossível. A situação se tornava cada vez mais tensa, com a Night Raid enfrentando perdas dolorosas e Esdith se mostrando mais implacável do que nunca. Agora, com a SDF derrotada, o foco se volta para a capital, que ainda está sob o controle do corrupto primeiro-ministro Honest. Tatsumi, fortalecido após sua transformação incompleta em dragão, lidera o ataque final. A batalha é brutal, com os membros restantes da Night Raid enfrentando ondas de soldados e assassinos do Império. Cada um deles está determinado a vingar seus camaradas caídos e libertar o reino da tirania. Akame, movida pela perda de sua irmã Kurome e de tantos outros, assume a responsabilidade de confrontar Honest. A luta é intensa e cheia de reviravoltas, mostrando a determinação implacável de Akame em acabar com a corrupção de uma vez por todas. Enquanto isso, Tatsumi enfrenta os últimos generais remanescentes do Império, demonstrando o quão longe ele chegou desde que deixou sua aldeia. A Night Raid, mesmo em menor número, luta com uma ferocidade que inspira a população oprimida a se juntar à revolução. O povo, cansado de ser explorado e abusado, se levanta contra o Império, munido de ódio e de esperança. A capital se torna um campo de batalha caótico, com combates por todos os lados. Cada membro da Night Raid enfrenta seus próprios desafios pessoais, lutando não apenas pelo futuro do reino, mas também por sua própria redenção. A batalha final se aproxima e o destino da nação está em jogo. A batalha final contra o Império é um verdadeiro banho de sangue. Tatsumi, usando a armadura Incúrsio, enfrenta o Imperador e sua Teigu Suprema, um robô gigante com poder destrutivo absurdo. A Night Raid, já bastante reduzida, luta com todas as suas forças, mas o poderio do inimigo parece insuperável. Vemos a camaradagem e o sacrifício em cada golpe, com os membros restantes arriscando tudo para dar a Tatsumi a chance de vencer. A luta entre Tatsumi e o Imperador é brutal. Um choque de ideais e poder. Incúrsio evolui, mas o corpo de Tatsumi começa a ceder sob a pressão. Ele sabe que essa é sua última batalha e que o futuro do reino depende dele. Com um último grito, ele perfura a Teigu do Imperador, mas o robô, em seus últimos momentos, ameaça destruir toda a cidade. Em um ato de puro heroísmo, Tatsumi, ainda conectado a Incúrsio, usa toda a sua força restante para conter a máquina gigante e evitar a catástrofe. Ele consegue, mas o esforço é demais para o seu corpo. Ele se transforma em dragão, mas sua consciência desaparece lentamente. No final, Tatsumi se sacrifica para salvar o povo, tornando-se um símbolo de esperança e liberdade. Akame, devastada pela perda, carrega o fardo de sua promessa, jurando usar sua lâmina para garantir que o sacrifício de seus companheiros não seja em vão e que a justiça finalmente prevaleça. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada por Akame ga Kill. Percorremos um caminho brutal, repleto de perdas, traições e questionamentos sobre o que realmente significa justiça. Vimos um grupo de jovens idealistas se transformarem em assassinos implacáveis, lutando contra uma corrupção que parecia invencível. Testemunhamos a ascensão e queda de heróis e vilões em um mundo onde as linhas entre o certo e o errado se tornavam cada vez mais tênues. Apesar do final agridoce com tantas vidas ceifadas, a Night Raid conseguiu alcançar seu objetivo. A corrupção foi exposta e a monarquia deposta, abrindo caminho para um novo regime, supostamente mais justo. Mas fica a reflexão: o sacrifício valeu a pena? Acreditamos que sim. A morte de cada membro da Night Raid
por mais dolorosa que seja, serviu para despertar a esperança em um povo oprimido e mostrar que a mudança é possível, mesmo que a um custo altíssimo. Akame ga Kill é mais do que um anime de ação com lutas sangrentas. É uma história sobre ideais, sacrifício, coragem e a busca por um mundo melhor. Uma história que nos faz questionar nossas próprias convicções e nos lembra que, às vezes, a justiça exige medidas extremas. Se você chegou até aqui e ainda não assistiu a esse anime, corre lá, prepare os lenços, porque as lágrimas são garantidas. E agora queremos saber a sua opinião. Qual foi o momento mais impactante para você? Qual personagem você mais gostou? E por que provavelmente morreu? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe este vídeo com seus amigos que também amam animes cheios de reviravoltas e finais inesperados. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum resumo épico como este. Até a próxima e que a justiça esteja sempre ao seu lado.